Ferreira, Aline Arruda, que é uma pessoa muito especial para o nosso coração. Agradeço a todos vocês que já estão mandando seus recados aqui. Bia, tudo bem? Bia, Leandro, saudade. Desejo a todos vocês bem-vindos. A gente está aguardando aqui a nossa amiga chegar, Aline Ferreira, para a gente iniciar essa nossa conversa. É um prazer ter todos vocês. Boa tarde a todos. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Fico muito feliz, muito grato a Deus por você ter aceitado o nosso convite, de a gente bater esse papo, a gente falar para algumas pessoas, né, sobre um tema que particularmente é um tema muito importante para esse tempo, de instruções, de dar orientações para as pessoas. Eu agradeço a Deus por você ter participando, tá aqui com a gente, uma celebridade no negócio. Mas uma pessoa muito que a gente já te admira muito, muito, não só eu, mas como muitas pessoas, e é uma honra bater esse papo com você, viu? Que bom, a honra é minha também. Ah, ótimo, muito obrigado. Pode falar. Interessante você ter escolhido esse tema, né? Porque agora, mais do que nunca, tem se falado sobre a importância tanto da assistência social por parte do governo, quanto da generosidade por parte dos indivíduos. Então, é um tema relevante para esse tempo, realmente. Obrigada pelo convite. Ah, que isso, é uma honra. Eu que te agradeço por ter aceitado o meu convite. E realmente é o que você está falando. Existem muitas pessoas com muitas dúvidas a respeito do trabalho, da assistência social por parte do governo, para as pessoas. Existe realmente uma oportunidade, não só ligado à religião. Eu acho que o fato da generosidade estar ligado à religião, e isso aí você vai falar aqui sobre isso, isso na verdade só corrobora a pessoa que nós nos transformamos por causa de Cristo. Mas isso é uma coisa inerente a todo ser humano, ser generoso, atentar para a necessidade das pessoas. Então, assim, é uma honra estar aqui com você mais uma vez, viu? Para quem não conhece, para quem está entrando na sala aqui com a gente, eu quero desejar uma boa tarde para todos vocês, agradecer a participação de todos vocês aqui, principalmente para dar prestígio a essa pessoa tão especial que é a Aline Arruda. Para quem não conhece, para quem vai assistir depois por meio do Facebook, por meio do YouTube, a Aline, ela é uma pessoa que ela é maravilhosa, né? Ela é líder do Ministério Apostólico Caminho Santo, da qual eu faço parte juntamente com o apóstolo Valmer. Ela tem formação em serviço social, então assim, não tem uma pessoa com um conhecimento para poder conversar com a gente e divulgar isso. Então, eu espero que você que está nos assistindo, ou você que vai nos assistir algum dia desse, que você possa ser muito abençoado, possa ser muito alimentado com aquilo que a gente vai falar aqui. Bem, Aline, a gente vai estar falando sobre assistência social e generosidade e o princípio da causalidade. E aí eu gosto muito, como você sabe, de alguns autores, de algumas pessoas, algumas frases acabam marcando a nossa vida. E tem uma frase de Alberto... Você é um filósofo. Um projeto lá em miniatura, lá atrás. Tem uma frase de Alberto Camus que ele diz assim: a verdadeira generosidade para o futuro consiste em dar tudo ao presente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre generosidade, sobre assistência social. E assim, eu gostaria de começar essa conversa com você, Aline, primeiro perguntando para você esse cenário todo de pandemia, esse cenário todo de reclusão social, esse cenário todo de quarentena, como que essa quarentena, como que essa pandemia impactou a sua rotina? Totalmente. Primeiro que dentro de casa, né, a gente já está habituado, óbvio, a conviver com crianças. Você tem filhos também, sabe como é que é. Uhum. Mas a gente já tem toda uma programação, toda uma rotina e conta com esse tempo que as crianças estão na escola para dar andamento a outras atividades. Eu, por exemplo, já tinha algumas atividades administrativas que eu faço, como pode-se dizer, de home office. Estou acostumada com isso, já estava programada para fazer isso de manhã. E agora eu comecei uma outra graduação. Uhum. Então, eu contava com o horário da manhã, quando as crianças estavam na escola, para estudar.
Então, agora, além de o horário que eu estudava já não está mais disponível, eu ainda tenho que fazer as tarefas da escola com eles. E os dois, a menina tem 4, o menino tem 6. Então, são séries diferentes, precisam de atenção diferenciada. Quer dizer, o tempo ficou bem complicado de administrar. Mas a gente está habituado já, né? Afinal de contas, faz mais de um mês que a gente está em quarentena aqui no Rio. Então, já. Ah, que bom. Realmente, eu acho que esse é um período de uma inovação do ser humano, né? Porque realmente, você falou, eu tenho 2 filhos, eu gosto de brincar com isso, que eu sou pai de Sofia, de 5 anos, e pai do Detona Ralph. Né? E assim, não dá. É desde quando abre os olhos até quando vai dormir, é frenético, 330 o tempo inteiro. Realmente, você tem que trabalhar. Eu estou na mesma situação que você. Estou tendo que trabalhar home office, tendo que ajudar em casa, tendo que ajudar com a questão de escola. E assim, é uma reinvenção, não é fácil isso. Mas assim, pelo menos a gente sabe que as mulheres conseguem fazer isso melhor do que o homem, né? É verdade, a gente acaba tendo mais facilidade para lidar com essa coisa de ser multitarefa. E além da questão de dentro de casa, tem outras. É muito difícil, nós estamos transmitindo os nossos cultos online, com um público muito reduzido. Gera um estranhamento, chegar na congregação e não ver os irmãos. Então, tudo isso gera muito impacto exatamente para a nossa maneira de enxergar o mundo, para o nosso emocional e tudo mais. Esses dias eu encontrei com uma irmã no mercado e ela veio me dar um abraço, depois ela, opa, desculpa, esqueci, não pode. Então, é todo um protocolo, todo um novo modo de viver que nenhum de nós estávamos habituados. É uma reinvenção diária, né? É verdade, é verdade. E é interessante você ter mencionado essa questão desses protocolos, só dando respaldo e reforçando de que são protocolos importantes, né? Lavar as mãos, ter cuidado com aquilo que você coloca as mãos, álcool em gel, sair com máscara, isso tudo são coisas realmente muito importantes para que a gente não corrobore com a proliferação, né, desse vírus. Bem, entrando agora dentro do nosso escopo, partindo do princípio da política social, Aline, eu queria fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, existe uma terrível desigualdade social. Tá? Grande, isso é notório, não precisa nem muito, basta você olhar para a rua, basta você olhar para o subúrbio que você percebe uma terrível desigualdade que nós brasileiros passamos. Mas, em contrapartida, a gente tem visto um determinado esforço do governo federal para tentar trabalhar, para suprir as necessidades da população e tentar amenizar a crise, que a crise ela tá vindo, ela está aí, e muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas passando dificuldade, salários reduzidos, enfim. Como que você vê o papel da assistência, dessa assistência social em tempos de pandemia? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que a nossa Constituição estabeleceu. Né? A Seguridade Social no Brasil ela é composta por um tripé, que é a saúde, que é um direito de todos e dever do Estado, a assistência, que é para os que dela necessitam, isso fica bem explícito, ok? E a previdência, que é para os que contribuem. Então, você tem que pensar na assistência a partir da ótica desse tripé. Quando a gente olha, por exemplo, para o auxílio emergencial, que é algo fundamental nesse tempo, a gente precisa pensar que população esse auxílio pretende contemplar. Por quê? Porque a assistência ela parte de critérios de elegibilidade. Isso mesmo antes da pandemia acontecer. Então, uma pessoa, por exemplo, que precisa acionar um Bolsa Família, ela tem determinados critérios, principalmente critérios de renda. E no caso do Bolsa Família, por exemplo, é 1/4 de renda per capita, né?
que você precisa considerar, daquele núcleo familiar. E dentro do momento que a gente está vivendo atualmente, o governo precisava estabelecer um recorte. Quem vai ter direito a isso? Então, é por isso que o que está sendo privilegiado ali são os desempregados, os microempreendedores individuais, os autônomos, as pessoas que até então não estavam contempladas pela assistência social, porque nós já temos um vasto número de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família, por exemplo, que é um programa que, ao redor do mundo, você tem várias modalidades de programas para renda mínima, né, para atender a população em vulnerabilidade social. O que a gente está vivendo agora na pandemia é algo que nunca foi visto, algo que nunca foi experimentado. Para você ter noção, o governo não tinha dimensão de quantas pessoas fariam a requisição do benefício. Tanto que foi uma surpresa para todos ficar quase na casa dos 100 milhões o número de requisições e de aprovação em torno de 50 milhões até o momento, né? Um pouco mais do que isso. E aí a gente tem que pensar na lei de responsabilidade fiscal, porque para nós é muito fácil olhar e dizer assim, o governo deveria ter dado mais, R$600 não é nada. De fato, R$600 não é nada. Assim como o nosso salário mínimo é uma vergonha. Mas a gente precisa pensar que, devido à lei de responsabilidade fiscal, você não pode oferecer e conceder benefícios ou fazer que haja qualquer tipo de saída de recursos sem que você tenha um planejamento orçamentário prévio, sem que você saiba que você vai ter receita, vai ter caixa para arcar com essa despesa. Então, estabeleceu-se um valor que se considerava mínimo, sim, mas para suprir a população. Então, é pouco, concordo plenamente. Assim como eu repito, o salário mínimo também é um valor irrisório diante das necessidades e do custo de vida que a gente tem. Mas, se em algum momento se estabelecesse um valor acima disso, imagina dentro dessa casa de quase 100 milhões de requisições, se haveria, traduzindo em miúdos, caixa suficiente para arcar com essa despesa de forma emergencial. Porque se nós estamos sendo afetados individualmente, e a gente sabe que a população em vulnerabilidade social, a população que está abaixo da linha da pobreza, ainda muito mais sofre com essa situação, agora, a gente olha para todo esse cenário, a gente vê toda essa dificuldade, mas a gente não pode esquecer que tem o depois. E aí você não tem só recurso para a assistência. Mais do que nunca, a saúde está demandando recursos, que, segundo a Constituição, é direito de todos e dever do Estado. Então é por isso que a gente vê essa chuva de acionamento da justiça para garantir leito de UTI para uma pessoa que está na fila de espera. Ou seja, o governo está diante de um cenário em que precisa de recursos extraordinários para muitas áreas, não é só para assistência. Então, é fundamental, a população precisa ser atendida, precisa ser contemplada, mas, como alguém que estudou política pública e eu, por estudar numa universidade federal, a gente tinha bastante base sobre isso, sobre a construção de políticas públicas, eu posso dizer que sei também que aquilo que foi estabelecido no legislativo, no executivo, não é algo que está desconectado da realidade. Não pode ser. Por exemplo, você gostaria de ajudar muitas pessoas? Sim ou não? Você que está em casa também gostaria de ajudar muitas pessoas. Só que aquilo que você tem é o seu limite para aquilo que você vai dar. E não é diferente com relação ao governo. Então, a gente precisa olhar a política pública de uma forma mais ampla. Nossa, isso é muito... Essa visão, assim, ela é muito interessante, porque às vezes a gente cria julgamentos precipitados, né? Independente se... Eu não estou aqui entrando em questões ideológicas, partidárias, mas às vezes a gente questiona olhando a nossa necessidade. Eu queria ter mais, eu queria fazer mais, o governo poderia ter dado mais. Mas olhando por essa visão que você está trazendo, isso nos dá pelo menos um pouco mais de sensibilidade na hora de tecer qualquer tipo de questionamentos ou critérios de julgamentos em prol daquilo que as outras pessoas não estão fazendo ou que é o que eu acho que elas deveriam estar fazendo, né? É um pouco mais assim,
uma capacidade de avaliar melhor a situação, principalmente a atitude do governo. Exatamente, porque a generosidade, até a nossa generosidade enquanto indivíduos, ela está limitada a uma capacidade de doar. E não é diferente com relação ao governo. E aí é óbvio que nós, como cidadãos, a primeira coisa que a gente pensa é: então corta o salário do legislativo, então corta o salário do executivo, corta o salário do judiciário, reduz benefícios. É verdade. A gente sabe que é insano. No nosso país, os deputados, os vereadores, eles legislarem o próprio salário, né? Mas num contexto como esse, como eu falei, tudo está submetido, primeiramente, à Constituição, como a Carta Magna, como a nossa lei maior, e a outras leis que estão abaixo dela. Então, você pensa na lei de diretrizes orçamentárias, tudo isso precisa ser seguido. Ninguém pode criar um orçamento desconectado da realidade. Nossa, maravilhoso. Ouvindo você falar, eu estou lembrando de um livro que eu estou até terminando de ler, que é um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. É um homem psicólogo que ele passou pelo terror de Auschwitz, né? Ele passou pelos campos de concentração de Auschwitz. E a respeito de propósito de vida, a respeito de você ter um objetivo em relação à vida, ele fala uma coisa muito interessante que depois eu descobri que teve um presidente americano que ele falou a mesma coisa. Se não me engano, foi o Kennedy. Ele dizia assim que você olha para a vida e você cobra as coisas da vida para que a sua vida possa melhorar. Quando, na verdade, você deveria de prestar atenção não daquilo que a vida pode lhe dar, mas do que você pode lhe dar para a vida, daquilo que você pode fazer pela sua vida. E não ficar numa linha de cobranças e questionamentos e julgamentos, às vezes julgamentos desnecessários, surreais. E aí, falando agora dentro dessa questão que você está mencionando sobre a natureza do auxílio emergencial, que tem uma importância enorme, pelo menos na sociedade que a gente vive, que muitas pessoas são de baixa renda, olhando pela natureza do auxílio emergencial produzido pelo governo federal, sabemos que esse auxílio é de caráter temporário. Ele não vai ficar, né, eternamente. Como alguém com conhecimento em assistência social como você, e não só por isso, não só pelo seu conhecimento teórico, mas também pela sua prática de vida, você ajuda muitas pessoas como pastora. O trabalho social que a igreja faz é um trabalho extremamente importante para a sociedade, e todo mundo sabe disso, o governo sabe disso. Como alguém que tem esse conhecimento e essa experiência de vida, o que você aconselharia para as pessoas que buscam viver apenas do auxílio de governo? Ok, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem tem fome tem pressa. E até por isso, esse auxílio é emergencial, pelo menos deveria ser, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão com dificuldade em acessar o benefício por N razões. Mas quando você pensa no caráter da assistência, repito, é para os que dela necessitam. Uma das coisas que estão explícitas na Constituição é que, dentro dos objetivos da assistência social, é promover a inserção ao mercado de trabalho. Ou seja, a assistência social ela não é um ponto de chegada. Ela deveria ser um ponto de partida para que a pessoa tivesse condições de acessar, de entrar no mercado de trabalho ou de se tornar produtivo, digamos assim. E para mim tem um ponto que é muito importante, eu acho que essa live não pode passar sem pontuar isso. Sim, por favor. Como eu disse para vocês, a Seguridade Social ela tem um tripé da saúde, da assistência e da previdência. Muitos brasileiros não contribuem para a Previdência, mesmo tendo condições de fazê-lo. Ok? E aí, o que isso proporciona para a vida dessa pessoa quando a capacidade laborativa dela, a capacidade produtiva dela cessa?
seja pela idade, seja por uma invalidez, seja por qualquer outra circunstância que a impeça de trabalhar. Ela fica à mercê da assistência. E nem sempre é fácil acessar a assistência, ok? Tem os critérios de elegibilidade, como eu falei, mas tem todo um caminho que você precisa trilhar. Qual é o conselho que eu dou, de uma forma geral, para qualquer pessoa quando busca orientação minha nesse sentido? É que você contribua para a Previdência, para garantir o seu futuro e garantir, como eu disse, prover as suas necessidades num tempo de dificuldade e tudo mais. Por quê? Dentro da assistência, eu não sei se você já ouviu falar, eu acredito que sim, existe um benefício chamado benefício de prestação continuada, que todo mundo chama de LOAS. Fulano recebeu LOAS. E às vezes você passa na rua e vê cartazes de propaganda de certas empresas dizendo assim, você nunca contribuiu, mas venha ganhar uma pensão do governo. Não é uma pensão, é um benefício que está condicionado a esse critério de 1/4 de renda per capita na família, ok? 1/4 de salário mínimo. Esse benefício, ele é assistencial, não é uma pensão. E aí a pessoa entra com pedido, ela tenta, ela averigua, eles fazem todo o levantamento para saber se tem, realmente atende aquele critério de renda na família, mas é o idoso que está numa certa idade, que já não tem mais condições de trabalhar, e o deficiente físico ou que tenha outras deficiências que sejam incapacitados para o trabalho. Quando você não contribui para a Previdência, você se sujeita a isso no futuro. Quando você contribui à Previdência, você está fazendo o seu pezinho de meia, digamos assim, ok? E é importante explicar que o que você vai receber de benefício previdenciário está diretamente relacionado ao que você contribui. Então, o que eu oriento as pessoas de uma forma geral? Pensando no futuro. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos essa cultura e não somos educados para isso, para pensar no futuro. A gente vive o hoje. Acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso num outro aspecto. E aí, o que eu sugiro a você? Hoje em dia, dona de casa pode contribuir, se você é dona de casa, com um valor ínfimo, 5% de um salário mínimo. Você pode, se você é manicure, você pode fazer o cadastro como microempreendedor individual, também para você ter essa segurança e tudo mais. Então, por favor, você que está me ouvindo, você nunca pensou nisso, pense sobre isso. Aí você diz assim, ok, mas eu ganho pouco e não dá. Planeje-se, então, para isso. Organize-se para isso. Por quê? Como o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial, está condicionado aos critérios de elegibilidade que eu falei, não é algo que você vai acessar tão facilmente. Se você contribui, por exemplo, com o MEI, que está na faixa de R$54, você tem direito a um salário mínimo de aposentadoria. Isso. Okay? Quem tem uma receita no seu empreendimento maior do que isso e pode contribuir com mais que isso, existe uma guia especial, eu não lembro o código, que você pode contribuir com a diferença. Aquele que é autônomo contribui com 20% daquilo que... E isso é um princípio bíblico. A gente precisa pensar sobre isso. José, no Egito, instituiu que se poupasse 1/5 da produção, ou seja, 20%, no tempo de fartura, para que no tempo de escassez eles tivessem esse recurso disponível. Então, a Bíblia já nos ensina a previdência, poupar para o futuro. Então, não viva condicionado à assistência, até porque as regras mudam continuamente. Isso é um ponto. A gente viu as regras da Previdência mudarem recentemente. Então, não conte com isso. E aí, se você diz para mim assim, mas no nosso país, a gente não tem acesso a certos recursos, a educação, a gente tem dificuldade de acessar a educação, e eu compreendo tudo isso perfeitamente. Mas eu quero dizer para você que existem vários programas de capacitação profissional que são gratuitos. Existem várias modalidades e meios que você pode se capacitar profissionalmente para que você possa ascender, para que você possa melhorar.
E aí o que eu estou dizendo com isso? Que é fácil? Não. Você está falando com uma pessoa que estudou com um livro de ferro velho. Eu entrei numa universidade federal com um contexto familiar muito complicado, que a minha família teve muita dificuldade para custear a minha educação até um certo ponto, e depois eu estudei, fiz meu segundo grau numa escola pública, num colégio público, e eu ralava muito e eu estudei muito. Eu ganhei uma bolsa uma vez do jornal Globo, que se chamava Concurso Jovem Embaixador, e a minha família, para você ter noção do nível de dificuldade, a gente não tinha dinheiro para comprar o jornal. Uau. Então, nós íamos ao centro da cidade, uma vez por semana, porque uma conhecida nossa era assinante do jornal, e trazíamos, eu tinha 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, acho que era mais ou menos nessa faixa, e nós trazíamos aquele bando de jornal da semana inteira para eu poder estudar, porque o concurso de disciplinas escolares, como também o conhecimento de questões da atualidade que estavam no jornal. Então, eu sei o que é dificuldade. Você pode olhar e dizer, ok, mas você tem uma faculdade, foi fácil para você? Não foi. Mas nós precisamos olhar para o futuro, construir para o futuro. Não está nas suas possibilidades no momento, mas sonhe, planeje, esforce-se. A vida, ela está sempre permeada por dificuldades. Mas, como o Márcio disse, nos resta cruzar os braços e dizer, ó, a vida, ó, céu, ó, azar, ou dizer, vou colocar a minha mão na massa e vou construir. E o que eu consigo construir, nesse momento é isso, mas amanhã eu posso construir aquilo. E eu posso ir cada vez além. Uau! Nossa, que palavra maravilhosa. Que testemunho. Eu acho que a capacidade, assim, o testemunho, a autoridade para poder falar. Muito obrigado por essas palavras, de verdade, Aline, muito obrigada. Eu gosto de falar e conversar com algumas pessoas, já falei isso muito em palestras também, de que essas construções é igual você construir uma parede, né? Um tijolo. Você bota o primeiro tijolo, e aí depois você bota o tijolo de cima. Depois que você botou o tijolo de cima, você bota o terceiro tijolo. Não dá para botar o terceiro tijolo se o segundo tijolo não tivesse sido colocado. E não dá para colocar o segundo tijolo se a base não tivesse sido colocada. Ou seja, é uma construção. É dia após dia. E isso é maravilhoso. Eu percebo que a nossa sociedade ela é muito imediatista e trabalha ligado muito nas suas necessidades e no seu prazer momentâneo. Porque essa capacidade de você... Uma das questões das pessoas não terem capacidade de projetar, de planejar, de estruturar a sua vida para o futuro é também o desejo de satisfazer a necessidade de imediato. E às vezes o que você falou é muito interessante. Eu já conversei também com muitas pessoas que são informais, e você sabe que a informalidade do trabalho vem crescendo cada vez mais. E as pessoas elas acabam pensando, não, eu não quero dar dinheiro para o governo, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer aquilo outro, eu prefiro gastar agora. Só que exatamente, vai chegar uma hora que a gente não sabe quando ou como isso vai acontecer, que vai haver uma necessidade desse auxílio, dessa ajuda governamental. E se a gente não tiver trabalhado nisso lá atrás, a gente perece. E, infelizmente, é o que a gente vê muitas pessoas acontecendo na vida de pessoas, perecendo por conta dessa falta de planejamento. Me perdoa. Sim, por favor. Me perdoa te interromper, porque é uma coisa também muito importante que as pessoas precisam entender. No caso do BPC, do benefício de prestação continuada, se o marido tiver direito a ele, por exemplo, digamos que tem um casal de idosos, e receber o benefício de prestação continuada, a sua esposa não vai ter o direito, porque eles já vão exceder o critério de elegibilidade, que é 1/4 de salário mínimo per capita. Mas, se o seu marido contribui hoje com R$54 e a sua esposa contribui hoje com R$54, no futuro, os dois, cada um terá direito a um salário mínimo. Então, ao invés de você ter uma renda na sua casa de um salário mínimo, você vai ter 2 salários mínimos, porque os dois vão poder usufruir desse benefício. Então, a assistência, fique claro para todos, é para quem precisa.
A Constituição diz isso. A Previdência é para quem contribui. E a gente precisa pensar nesse investimento. É fato, eu sei. O percentual de pessoas que vivem em vulnerabilidade no Brasil é imenso. Não estou questionando isso. Mas se você pode, me perdoe que eu vou dizer para você, corte seu Netflix, junta o dinheiro que você vai no McDonald's, fechou R$50, começa a contribuir para o MEI. Como manicure, sei lá o que você faz da vida. Mas pensa e constrói para o futuro. Pensa na parábola, né, da formiguinha, da cigarra que só queria saber de cantar. Nós, como eu falei, nós brasileiros, é cultural. A gente não tem essa perspectiva de futuro. E aí, o que a gente faz? É fácil. É só você avaliar, você conversar com todo mundo. Não, o que você faria se você ganhasse muito dinheiro? De um dia para o outro. Eu ia dar um festão. Eu ia dar um festão, eu ia comprar uma Ferrari, eu ia comprar uma casa na praia. Ok, mas você teria condições de pagar o IPVA da Ferrari? Quer dizer, a gente não pensa de forma planejada. A gente simplesmente quer viver a vida sem organizar realmente, sem pensar no que vai ser no futuro. Exatamente. Nossa, muito bom isso. Por favor, desculpe. Não, eu não falei não. Pode continuar. Assim, é maravilhoso ouvir isso. E eu não sei o que você pode acrescentar nesse sentido, mas assim, essas pessoas, todas as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, não é tarde para começar a fazer isso. Não é tarde para começar a contribuir. Porque algumas pessoas acabam dizendo assim, mas eu já estou com uma certa idade, eu já passei o tempo demais, eu já deveria estar contribuindo há muito tempo e não estou. Não pense nessa maneira, não acredite nessa crença que te limita. Acredite sim, eu estou vivo, então eu posso começar a contribuir a partir de hoje. Eu conheço gente que vende bombom e que contribui para o governo pagando seu INSS com mínimo. Exatamente isso que a Aline está dizendo agora. Eu não posso simplesmente achar que a minha vida acabou. Enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver mãos firmes e joelhos firmes para trabalho, para produtividade, então faça. Construa isso. Isso é maravilhoso. É você, sua família. Juntem-se dentro de casa, conversem. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar? E a gente sair. Porque você está me levando para uma outra questão. Porque a gente está falando que isso é tradição. O brasileiro tem essa tradição de ser imediatista nas suas necessidades, de ser imediatistas na satisfação do seu prazer. E a gente acaba aceitando isso como uma tradição brasileira. Só que toda tradição, ela muda por hábitos renovados. Se você muda os seus hábitos, constrói novos hábitos de vida, a tradição muda. A tradição muda, porque a tradição ela vem pela repetição dos hábitos, pela repetição das gerações, dos hábitos que são tidos diariamente. Então, se você faz isso hoje, você muda o hábito hoje, a seu filho vai mudar o hábito dele amanhã, e depois de amanhã um outro filho. Pronto, mudou-se. Culturalmente, nós fomos transformados pela transformação dos nossos hábitos. Isso aí é maravilhoso. Constrói um novo futuro. Um futuro que eu achava que eu nunca imaginaria ter. Pronto, foi construído por conta de eu começar a viver o novo hábito de vida. E a gente precisa pensar que a contribuição para a Previdência, ela não assegura só a aposentadoria, mas ela assegura, no caso da mulher, salário maternidade, ela assegura auxílio-doença. Então, você não apenas está amparado na sua velhice, mas em qualquer intercorrência que você tiver ao longo da vida que te impeça de trabalhar. Exato. Quer dizer, isso precisa ser cada vez mais difundido. A gente precisa ter essa consciência. Quando o governo instituiu o microempreendedorismo individual, isso já faz muitos anos, agora eu nem me lembro quando foi, era justamente para sanar essa realidade na sociedade, que você tinha um grande contingente de pessoas que tentavam acessar o benefício de prestação continuada. E aí você diz assim, ok, eles tinham que gerar recursos para isso. É fato, tem uma questão monetária, tem uma questão financeira envolvida aí, mas
uma coisa que a gente fala na Seguridade Social de uma forma geral é a autonomização do indivíduo. Uhum. Pare e pensa comigo o quanto é diferente você estar, e eu quero falar no lugar desse sujeito, desse indivíduo que é protagonista social, que é cidadão. E o que é para uma pessoa estar na fila da Caixa Econômica hoje pedindo um benefício, que a gente sabe que é algo que foi o auxílio emergencial que foi concedido pelo governo, ok, não estou questionando isso. Mas um aposentado, por exemplo, do ponto de vista da autoestima e do ponto de vista do protagonismo, esse que contribuiu para a Previdência, se ele não receber a aposentadoria dele, ele vai chegar para o gerente dele e dizer assim, olha só, não estou encontrando minha aposentadoria aqui na minha conta. Uhum. Ah, não sei o que, eu só tenho que acionar o INSS. Aí esse cidadão vai chegar para o INSS e vai dizer assim, olha só, eu contribuí a minha vida inteira para isso aqui. Cadê? É meu direito. Eu paguei por isso. Isso. O cidadão que depende da assistência, ele já está fragilizado pela própria condição em que ele se encontra. Então, Exato. aquele que depende do auxílio emergencial, entenda, é uma necessidade, nós estamos vivendo um tempo difícil, por favor, não me interprete mal. Sim, e tem o direito, sim, de ir para a fila, de reclamar, de ir para o jornal, de recorrer, mas ele mesmo, quando faz isso, se sente constrangido. Ele diz, olha, parece que eu estou pedindo uma esmola de ter que ficar aqui na fila da Caixa Econômica. Então, a sua inserção social é diferenciada quando você diz, eu contribuí para isso. Repito, eu estou frisando aqui, não aquele que não tem condições de contribuir, mas aquele que prefere ir ao cinema, ir ao McDonald's, ter um Netflix em casa, a contribuir para a Previdência. Então, é um alerta para a sociedade de uma forma geral. Nossa, maravilhoso. Só deixando bem frisado e ressaltando essas ideias, a gente pode mudar o nosso futuro. A gente pode mudar a perspectiva do nosso futuro se mudarmos a maneira que nós temos de pensar, a criação de novos hábitos. Exatamente, às vezes você não se diminui quando você corta o Netflix, você não se diminui porque você deixa de sair para ir no McDonald's no final de semana, você não se diminui. Pelo contrário, você vai estar promovendo um futuro completamente diferente daquilo que naturalmente você teria se você não fizesse absolutamente nada, escolha nenhuma. Olha, Aline, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que a gente vai precisar de 3 horas de live. Eu não sei se... Deixa o Valmer cliente... Tá, já aviso o Valmer. Valmer, fica com as crianças. Faz pipoca. Vai ficar com as crianças. Porque esse assunto está rendendo. É de extrema importância. E olha que a gente não está nem na metade da pauta. É de extrema importância essa orientação, é de extrema importância. E eu percebo como que as pessoas estão, assim, nossa, carentes, e realmente a gente precisa trabalhar isso na nossa sociedade. Particularmente falando, eu não sei o que você acha, mas eu acho que isso faz parte da espiritualidade cívica. Orientações, você trouxe informações bíblicas, você trouxe informações importantes que relativas à nossa fé, e isso tudo faz parte de uma sociedade. A gente não vive dentro de uma comunidade exclusiva de fé. A gente vive na sociedade, e ter essas informações é extremamente importante para trazer norteamento às pessoas que estão passando situações complicadas. A gente vai precisar falar. Quem concorda aqui que a Aline precisa voltar mais algumas 3, 4, 5 vezes, por favor, levante a mão, aperte o coração. Eu já te adianto que a gente vai precisar falar mais sobre isso. Já fique esperta. Pede para o Valmer fazer pipoca para as crianças fazer alguma coisa, né? Mas, assim, dando continuidade, eu te agradeço muito por essas explicações, essa palavra. Falando agora dentro de um âmbito de religião, falando agora em relação à luta pela sobrevivência, generosidade.
né? A gente vive uma luta constante pela sobrevivência, e isso é uma das nossas maiores angústias de vida. Notícias ruins o tempo todo, a gente liga o jornal, a gente ouve uma notícia ruim, a gente abre o Facebook, as redes sociais, a gente lê notícia ruim. Essas notícias, elas não estabilizam uma visão para o futuro. Isso nos deixa ansioso. Como lidar com isso, né? A Bíblia, ela nos mostra que a vida, ela é um ciclo de causalidade, ou seja, o princípio da causa e efeito. Ou seja, a semeadura, a lei da semeadura, uma coisa que a gente vive falando isso na igreja. A generosidade e a partilha seria uma semente, uma forma de se rebelar contra a crise e contra as necessidades para você? Sem dúvida. Com relação ao coração ansioso, aquilo que você disse, né, ansiedade que gera, a própria Bíblia diz algo interessante, de que a palavra bondosa nos anima. Então, a gente precisa ter esse filtro. Inclusive, eu conversava com uma pessoa essa semana, que eu sou uma pessoa que gosto de estar antenada, né? Eu não acho que a gente tem que viver alienado de forma alguma. A gente precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, mas a gente precisa sempre tomar esse cuidado de saber quando a gente não está bem, quando a gente precisa buscar outras fontes, quando a gente precisa se alimentar daquilo que nos produz encorajamento. Então, a gente precisa realmente se cercar de bons hábitos para blindar o nosso coração, a nossa mente nesse tempo tão difícil, né? Um outro ponto que é importante destacar sobre essa questão da generosidade que você disse é algo científico. A ciência nos mostra que quando você tem atos de generosidade, o seu cérebro produz o hormônio do prazer, que te dá uma sensação de recompensa. Uau. Então, ser generoso te enche de plenitude. Fisiologicamente, olha que coisa fantástica. Que lindo. E tem uma outra coisa que a gente precisa pontuar e entender, é que a Bíblia está cheia de exemplos de recompensa quando você dá, né? Então, sim, é rebelar-se contra a crise. E eu quero dizer para você que não conhece a Bíblia, eu digo para você porque eu já li a Bíblia de capa a capa. Não houve uma pessoa na Bíblia que partilhou e perdeu a sua condição de sustento. Não tinha o que era suficiente para ela. Biblicamente, todas experimentaram abundância. Elas contribuíram, elas deram para outras pessoas, elas supriram a necessidade de outras pessoas, a necessidade delas foi suprida e se tornou abundante a ponto do que sobrou. Eu poderia citar vários exemplos, mas tem uma mulher na Bíblia que ela contribui, ela ajuda uma pessoa e ela teve recurso suficiente para pagar as suas dívidas, ainda sobrou para viver do restante. Uhum. Quando os discípulos de Jesus repartiram os pães e os peixes, não apenas houve o suficiente para que todo mundo se alimentasse, mas houve, no primeiro episódio, 12 cestos cheios. Então, quando você é generoso, quando você doa, você está garantindo que alguém seja suprido na sua necessidade e você está garantindo a abundância para a sua vida. A Bíblia nos ensina esse princípio, que a generosidade, ela traz uma liberação, ela traz fartura sobre aquele que é generoso. Uau, que maravilhoso, que lindo. Engraçado, a gente está falando desse princípio de causalidade, esse princípio da causa e do efeito, a lei da semeadura, mas a gente sabe que o princípio da semeadura ele não é inexorável, ou seja, ele cede de vez em quando, ele não funciona sempre, né? Eu acho interessante que até utilizando as próprias escrituras, existe um texto na Bíblia que diz que Deus ele plantou, falando provavelmente da nação de Israel, ele plantou, mas ele acabou não colhendo aquilo que ele esperou plantar, né? Ele colheu outra coisa. Ou seja, a gente percebe isso várias vezes, né? Na nossa vida, inclusivemente. A gente tem coisas que acontecem, coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não dá para poder simplesmente... A palavra de Deus, a própria palavra diz que o sol nasce tanto para justos quanto para injustos. Ou seja, a lei da semeadura ela não é inexorável. Se a nossa agenda ela não acontece da forma como a gente planeja,
Isso é sinônimo, por acaso, de que Deus não está sendo generoso com a gente? Então isso significa que nós estamos sendo pecadores, nós estamos errando, por isso que nada está dando certo, e por isso nós estamos passando por tantas frustrações. Dentro da sua visão, o que você acha a respeito disso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse, se você me seguir, você não vai ter problema nenhum na vida. Ele disse, você vai ter. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu prevaleci sobre tudo isso. Um outro ponto que a gente precisa entender é que a Bíblia também nos ensina que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu temo a Deus, eu o busco, eu lanço boas sementes, e nesse momento eu estou passando por uma adversidade, Deus vai fazer com que essas circunstâncias contribuam para o meu bem. E a gente precisa ter a convicção disso, de que Deus é um pai bondoso, de que Deus é um pai cuidadoso, de que ele é um pai amoroso, e não importa qual seja a adversidade que você esteja vivendo, a palavra diz assim, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Outras versões dizem, para dar a vocês uma esperança e um futuro. Então, não importa o contexto difícil que você esteja vivendo, Deus tem uma esperança e tem um futuro para você. E mesmo que você tenha errado, você pode dizer assim, eu estou vivendo tal coisa porque eu fiz uma escolha errada. Isso é possível. Muitos de nós vivemos situações porque erramos. Deus é um Pai misericordioso. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele estende a mão para você e concede a você a oportunidade de retomar, de reconstruir. Um exemplo muito claro que a gente tem disso na Bíblia é uma parábola, é uma história com uma finalidade moral, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo decide sair da casa do pai, faz tudo errado, desperdiça sua herança, volta todo machucado da vida, e ele diz para o pai, olha, me trata como um dos seus empregados, eu estava querendo comer comida de porco, eu estava vivendo uma situação terrível. E o pai diz, o meu filho estava morto, reviveu, e traz ele de volta para a condição de filho. Restitui a ele essa condição de filho, não o considera como empregado. Então, mesmo você que talvez tenha se afastado do caminho de Deus, e você diz, não tem esperança para mim, o texto é claro em dizer que o Senhor, na figura ali representado por aquele pai, abriu os braços e correu na direção do filho. Não importa qual tenha sido o seu erro, Deus está de braços abertos esperando por você. Apenas decida caminhar em direção a ele. Uau, uau. Dentro dessa linha de raciocínio, falando sobre semeadura, qual é o paradoxo ou a correlação, se houver, para você entre semeadura e barganha? Tudo está na motivação. E aí a gente vai... Eu vou precisar dar um exemplo para entender isso. Você tem 2 filhos. Sim. Você investe na educação dos seus filhos. Certo? Ok. Você espera, naturalmente, que com o investimento que você faz na educação deles, eles, no futuro, usufruam disso. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Você quer que seu filho estude, seu filho se aplique para que ele tenha... Mas qual é a sua motivação? Você, por acaso, paga a escola, vou citar a Sofia, porque é mais velha. Já tem uma capacidade maior de compreensão, né? Sofia está com 5 ou 6? 5. Vai fazer 6 agora esse ano. 5. Vai fazer 6. Você diz assim para ela, Sofia, eu estou pagando a sua escola, estou anotando, e quando você se formar, eu quero juros e correção monetária de tudo. É essa a sua motivação? Ter esse tipo de retorno? Não. Então, você está semeando, você não está trocando com ela. Uau. E o que te motiva? O que te motiva é o amor. O que te motiva é o que você quer bem dela. Então, quando eu ajudo uma pessoa, eu não faço isso porque eu quero o reconhecimento dela, não faço isso porque eu quero ser vista por ninguém, e é por isso que a Bíblia diz que o que uma mão dá e a outra não tem que ver, ok? Que
aquilo que a gente faz em secreto, nosso Pai nos recompensará. Mas você faz isso por quê? Porque você vai para a situação daquela pessoa e você diz, eu preciso e eu posso ajudar. A própria Bíblia diz assim, olha, se você vê alguém passando uma dificuldade, você não pode dizer para ela, volta outro dia. Se está na sua possibilidade, dá assistência, dá ajuda àquela pessoa. É verdade. E tem um outro ponto que Deuteronômio fala. Diz assim, olha, quando você viu um irmão pobre no teu meio, estende tua mão e dá. Isso foi Deus que instituiu. Ele não disse, vai lá no templo e fala com o sacerdote para a religião ajudar essa pessoa. Não diz, olha, procura o governante para ver. Não, faz. Se está na tua possibilidade de fazer, faz. E às vezes a gente fica nessa expectativa de que alguém vai ter que suprir a necessidade do outro. Mas voltando à questão da semeadura e da barganha, o apóstolo Paulo fala assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu faça uma série de coisas que eu não vou citar agora, ele diz, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quando eu dou, quando eu abençoo, quando eu oferto, seja no que for, a motivação é que produz toda a diferença. O porquê eu faço isso? Por quê? Quando a gente tem essa premissa, é inevitável que a gente vai ter a colheita, porque a semeadura ela tem uma colheita, ok? Sim. E aí é isso que distingue da barganha, porque quem barganha diz, eu dou isso se. Eu pago a tua escola, Sofia, se no futuro você comprar uma casa de praia para mim. Você faz porque você ama, ela é tua filha. Você quer o bem dela. É verdade, é verdade. Nossa, que maravilha. Aline, está sendo maravilhoso esse papo com você. Está sendo muito precioso esse tempo investido. E, infelizmente, o Instagram ele não vai nos dar mais tempo, né? Mas eu adoraria que nós estivéssemos uma outra conversa sobre esse mesmo tema, porque tem muita coisa para desenrolar aí, tem muita instrução vinda desse coração, dessa sua mente que você tem, que é maravilhoso sentar e conversar com você. Então eu queria te fazer mais uma pergunta, e essa pergunta fecha nosso momento. Aline Arruda, o que é a vida para você? Essa é ótima. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Na minha juventude, eu assisti um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E maravilhoso. Não estou indicando o filme, só estou falando que tem uma frase no filme que é Carpe Diem, né? Que é aproveite o dia. E há pouco tempo eu até preguei sobre isso na igreja. Porque o sentido que Horácio escreveu isso não é um sentido de você viver a vida irresponsavelmente, mas é o sentido de que a gente precisa aproveitar o hoje porque o amanhã é incerto. Né? Então, eu entendo que a vida é um presente, que o hoje é um presente, que eu preciso desfrutar disso, que eu preciso aproveitar da minha família. E eu quero aproveitar para falar para você que está em casa, que está vendo esse momento de quarentena como algo custoso, como algo difícil. Ressignifique isso. Aproveite para investir tempo nos seus familiares, aproveite para colocar em ordem aquilo que você não conseguia, aproveite para fazer aquele curso online que você sempre quis fazer. Aproveite a vida. A vida é um presente e não deve ser desperdiçado. É um presente de Deus. Nossa, maravilhoso. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui comentando com a gente, conversando com a gente. De repente, numa outra live que a gente for fazer com a Aline, a gente vai abrir para perguntas e respostas aqui. Você diretamente que está aqui conversando com a gente. Agradeço a todos os comentários, estou vendo aqui. Não dá para a gente falar com todo mundo, porque não dá para perder todas essas instruções que estão nos sendo dadas. Mas eu queria agradecer a todos vocês que estão participando. Em breve, esse material vai estar disponível na minha página do Facebook e também na minha página do YouTube. Você que perdeu, quiser indicar isso para alguém, você pode passar lá e vai pegar. Aline, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo de excelência. Não sei nem como te agradecer. Eu quero mais. Eu acho que não só eu, mas outras pessoas também.
Te agradeço por ter aceitado o nosso convite, agradeço ao Valmer por ter ficado com as crianças, para você estar aqui hoje com a gente. Que Deus possa te abençoar muito e continuar te iluminando cada vez mais de sabedoria, de graça, para que você continue conduzindo a vida de muitas pessoas. Você conduziu a minha aos 13 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade, e eu te agradeço publicamente isso, pelo bem que você me fez, pela boa obra que Deus usou você para fazer e me ajudar em muitas situações na minha vida. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas palavras. Você quer agradecer alguma coisa? Esse tempo é seu agora, fica à vontade. Quantos minutos eu tenho? Depende, quantos minutos eu tenho? Pela contagem aqui, 4. 3. Então eu vou ser breve. Para você que nos assiste e talvez esteja se perguntando se você precisa ser generoso, fazer boa obra para ser salvo. A Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. A fé é uma consequência, é um fruto de uma árvore. Você não diz para uma mangueira, depois que você der manga, você vira uma mangueira. A mangueira dá manga porque ela é uma mangueira. A boa obra é consequência de quem você é. O Filho de Deus tem um coração generoso porque Deus é generoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O caráter de Deus é doador. E como filhos de Deus, somos doadores. Isso faz parte da sua essência. Então, quando você exerce empatia, quando você é generoso, quando você contribui, quando você abençoa outras pessoas, você está revelando quem você é. Você é um filho de Deus. Isso não é a condição para você ser salvo. Isso é a consequência de você ser salvo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua paciência conosco aqui. Obrigada, Márcio, pelo convite. Eu que agradeço. E que Deus possa te dar sabedoria e te conduzir em muitas outras lives para edificar a vida das pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo para todos vocês, um beijo para você, Aline, de coração. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Lembrando que na próxima terça-feira que vem, nós teremos mais uma live do projeto Eu, Nós e a Vida Pós-Covid, com a participação da Joyce Araújo, falando sobre o papel da família em tempos de crise. Você não pode perder. Grande abraço, Aline. Beijo no coração, beijo nas crianças, beijo no Valmer. Deus abençoe.